Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar os determinantes nulo. Em uma aula anterior, nós já estudamos os determinantes das matrizes de ordem 2 e 3. Agora nós vamos ver uma particularidade dos determinantes, que é quando o resultado é igual a zero. Nós não precisamos fazer os cálculos, basta nós observarmos algumas das propriedades. Então acompanhe comigo. A primeira propriedade é a da fila nula. O determinante de uma matriz quadrada, lembrando que uma matriz quadrada é uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Se anula quando a matriz possui uma fila nula. Quando nós falamos em fila, pode ser tanto uma linha quanto uma coluna. Então, repare nesse exemplo. A coluna 2, ela é nula. Então, todos os seus elementos são igual a zero. Logo, o determinante será igual a zero. Você nem precisa fazer a resolução, basta observar que há uma fila nula e o determinante já será igual a zero. Porém, se você se esquecer ou se você quiser confirmar, você pode fazer, pela regra de Sarros, a resolução do determinante. Lembrando que nós copiamos a matriz e copiamos as duas primeiras colunas. Sempre nós multiplicamos os elementos na ida e subtraímos a multiplicação dos elementos da volta. Repare que em todas as linhas nós temos o elemento zero, ó. Então, aqui vai zerar, aqui também vai zerar. Na volta, a mesma coisa. Então, o determinante será igual a zero. Agora, filas paralelas iguais. O determinante de uma matriz quadrada se anula quando a matriz possui duas filas paralelas iguais. Então, observe este exemplo. Nós temos que a linha 1 é igual à linha 3. Então, aqui, ó, linha 1, aqui não é 2, não, aqui é 3. A linha 1 é igual à linha 3, logo, o determinante será igual a zero. Veja a prova. Se nós multiplicarmos aqui, ó, então, 1 vezes 4 vezes 2, 8. 5 vezes 4 vezes 1, 20. 2 vezes 3 vezes 5, 30. Fazendo a volta, nós vamos trocar o sinal. Então, aqui, ó, 5 vezes 3 vezes 2, 1 vezes 4 vezes 5 e 2 vezes 4 vezes 1. Repare que nós podemos cancelar esses elementos, porque numa soma, nós temos aqui números opostos, em que a soma de números opostos é igual a zero. Então, menos 20 e 20, menos 30 e 30, o resultado deste determinante também será igual a zero. Então, quando você observar que filas paralelas são iguais, sejam elas linhas ou colunas, o determinante será igual a zero. Ainda, nós temos filas paralelas proporcionais. O determinante de uma matriz quadrada se anula quando a matriz possui duas filas paralelas proporcionais. Aqui nós já temos que dar uma olhada um pouco mais de cuidado, porque nós precisamos ver se existe uma proporção entre linhas ou entre colunas. Então, observe aqui esta matriz. Nós podemos constatar que a linha 2 é igual ao triplo da linha 1. Observe, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, a linha 2 ela é proporcional à linha 1, porque ela é igual a 3 vezes a linha 1. Se há proporção entre as linhas ou entre as colunas paralelas, então o determinante será igual a zero. Olha a prova. Se nós fizermos o produto aqui, lembrando que quando fazemos a volta precisamos trocar o sinal, nós também vamos ter essa lei do cancelamento aqui, ó. E o menos 60 com 60, logo o determinante será igual a zero. Se você conseguir observar essas propriedades, vai facilitar muito na hora de resolver um exercício. E ainda, nós temos a combinação linear. A combinação linear é a mais difícil de enxergar. Então, dê uma boa olhada na sua matriz. Veja se não é uma fila nula, se não tem filas paralelas iguais e se não há proporção. Daí, se nenhuma dessas três propriedades, você vai olhar para ver se tem uma combinação linear. A minha dica é, se você demorar para enxergar ou se você não olhar logo de cara e perceber a combinação linear, faça a resolução do exercício, porque numa prova de concurso ou de vestibular, esse tempinho que você está analisando pode fazer diferença. Então, a combinação linear, como ela é um pouco mais complicada, dê uma olhada. Se você não conseguir, resolva, ok?
Então, o determinante de uma matriz quadrada se anula quando a matriz possui uma fila que é combinação linear das demais paralelas. Então, vamos observar esse exemplo. O que nós podemos constatar? Que a linha 3, ela vai ser uma combinação linear do dobro da linha 1 somada com a linha 2. Então, olha, 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 0, 4. Então, nós podemos concluir que esse determinante é zero porque a linha 3 é uma combinação linear do tipo 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Então, percebam que não é uma coisa tão simples de encontrar logo de cara. Se você perceber, você já economiza um cálculo que você já sabe que o determinante é zero. Então, sempre que for combinação linear, você precisa olhar para a matriz querendo enxergar alguma propriedade, alguma particularidade que seja a combinação linear das outras. Então, se você não conseguisse enxergar ou demorasse um pouco, faça a resolução que vai dar certo do mesmo jeito. Então, aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, então aqui já anula. 2 vezes 3 vezes 3, 18. Fazendo a volta, aqui vai ser 12, vem negativo. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 10, também troca o sinal. Então, se nós resolvermos aqui, ó, nós teremos menos 10 menos 12, menos 22. 4 mais 18, 22. E 22 menos 22 é igual a zero. Então, dá certo do mesmo jeito. Porém, se você encontrar essa combinação, fica mais fácil. Bom, vamos fazer então alguns exercícios. Lembrando que nós temos 4 propriedades para o determinante ser nulo. Fila nula, filas paralelas iguais, filas paralelas proporcionais e combinação linear. Vamos tentar identificar essas 4 propriedades nesses exercícios. Vamos lá. Primeiro deles. O determinante da matriz B é. Bom, vamos analisar melhor essa matriz B. Se nós conseguimos encontrar alguma dessas propriedades, nós já de cara sabemos que não existe fila nula. Olhando também, não temos filas iguais. Filas proporcionais também não. Essa daqui nós teremos uma combinação linear. Bom, vamos encontrar qual é o padrão da combinação linear. Se nós multiplicarmos a primeira linha por 2 e somarmos com a segunda linha, será que nós teremos a linha 3? Vamos ver. 2 vezes 2, 4. 4 mais A, 4 mais A. 2 vezes 1, 2. 2 mais B, 2 mais B. 2 vezes 0, 0. 0 mais C, C. Então, sim, é uma combinação linear, em que a linha 3 é igual ao dobro da linha 1 mais a linha 2. Desta forma, nós podemos concluir que o determinante dessa matriz será igual a zero. Então, alternativa A. Segundo, sabendo-se que o determinante associado à matriz é nulo, concluímos que essa matriz tem. Bom, já foi falado que esse determinante é nulo. Duas linhas proporcionais. Nós vamos ter que investigar. Duas colunas proporcionais, elementos negativos. Essa daqui já é falsa, porque o fato de ter elementos negativos não anula o determinante. Uma fila combinação linear das outras duas filas e duas filas paralelas iguais. Bom, de cara também nós já podemos descartar essa daqui, ó, porque nós não temos nem linhas, nem colunas paralelas que sejam iguais. Então, nós vamos ter que investigar essas 3 alternativas. Então, vamos observar melhor. Nós temos, então, estes elementos. O que nós podemos concluir desses elementos? Bom, aqui vai ser a coluna 1. Será que se nós dobrarmos a coluna 3,
e somarmos com a coluna 2, encontramos a coluna 1? Então, acompanhem comigo, ó. 2 vezes 6, 12. 12 menos 11, 1. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 4, menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 7, menos 3. Então, é uma combinação linear. Combinação linear. Em que a coluna 1 é igual à coluna 2 somada com o dobro da coluna 3. Então, alternativa D. Filas em combinação linear. Percebam que não é tão simples de enxergar. Primeira coisa que eu havia feito para resolver foi ver se havia proporcionalidade. Mas não há proporcionalidade, então nós partimos para a combinação linear e esta resposta será a combinação linear das colunas. E por fim, questão 3. Resolver em R a equação. Bom, aqui você poderia resolver o determinante, copiando as duas primeiras colunas, fazendo toda aquela resolução, você chegaria numa equação do primeiro grau e encontraria o valor de x, sem problemas. Porém, nós já sabemos que o determinante é nulo. Se o determinante é nulo, ele tem que obedecer a uma das 4 propriedades. Nós já sabemos que não tem filas nulas, já sabemos que as filas não são iguais e, olhando assim, nós não conseguimos ver um padrão de proporcionalidade. Porém, nós podemos observar uma combinação linear. Acompanhe, ó. A linha 2, ela é a soma da linha 1 com a linha 3. Ó, 3 mais 1, 4. 2 menos 1, 1. Então, 2 mais 5 será igual a 7. X igual a 7. Então, por combinação linear, nós sabemos, então, que a linha 2 é igual a linha 1 mais a linha 3. Nós já podemos fazer direto, porque nós já sabemos que o determinante é 0. Então, por combinação linear, x é igual a 7. Se você não conseguisse perceber essa combinação linear, bastaria resolver o determinante. Então, eu vou resolver para você ver como ficaria. Copiando as duas primeiras colunas, nós teríamos, então, aqui, det. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x. 2 vezes 4, 8. 8 vezes menos 1, menos 8. Agora volta. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Vem com o sinal trocado. 3 vezes x, 3x. 3x vezes menos 1, menos 3x. Troca o sinal. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Tá mais, vem menos. Então, peraí. Deixa eu apagar aqui. Vem menos. Bom, nós já sabemos que o determinante é 0. Então, vamos fazer aqui a soma. Nós temos 15 menos 8 menos 40 menos 2, que é igual a menos 35. 2x mais 3x mais 5x. O 35 que está menos, eu vou passar para o outro lado mais. 35 igual a 5x. X será igual a 35 por 5, que é igual a 7. Então, você poderia fazer das duas formas, mas se você enxergasse essa combinação linear, ia ser bem mais fácil, bem mais rápida a resolução do seu exercício. Bom,
Essa foi a aula de hoje. Nós estudamos os determinantes nulos e vimos as 4 propriedades que nos garantem isso. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.